Olá pessoal, bons dias! Você se identifica com o seu signo astrológico ou tem dificuldade de fazer a relação com o que o signo descreve e a sua personalidade? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o mapa astral e como esse sistema se configura. Você verá que, na verdade, nós somos a junção de todos os signos. É claro que algumas características se evidenciam em relação a outras, mas é um assunto muito mais complexo do que se imagina. Sou Fabiano Fonseca e você está no Astrologicamente. Para interpretarmos um mapa natal e entendermos como ele se configura, nós devemos partir basicamente de três fundamentos, que são eles: os signos propriamente ditos, as casas astrológicas e os aspectos planetários. Os signos, eles funcionam como um roteiro, o texto de um grande filme. As casas astrológicas são os cenários onde esse filme acontece. E os aspectos planetários ou os planetas, eles são os atores desse filme, que vão interpretar esse texto e vão atuar nesses cenários de acordo com a sua personalidade, a sua maneira. Em relação aos signos, de uma forma ou de outra, a grande maioria das pessoas sabem quais são: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. O que poucas pessoas sabem é que esses signos se dividem em trios a partir dos elementos da natureza, que são o fogo, a terra, o ar e a água. Por exemplo, a tríade de fogo é composta pelos signos de Áries, Leão e Sagitário. Metaforicamente, dá para perceber como que esse fogo funciona em cada um desses signos. Em Áries, por exemplo, é o ímpeto do guerreiro, o grande general. Em Leão, é o rei, aquele que governa as coisas já conquistadas. E em Sagitário, esse fogo inspira a intuição, como se fosse um ministro ou um grande sacerdote. A tríade de terra é composta pelos signos de Touro, de Virgem e Capricórnio. A tríade de ar é composta pelos signos de Gêmeos, Libra e Aquário. E a tríade de água é composta pelos signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Outra característica que também dada aos signos, assim como a gente usou para exemplificar os signos de fogo, é a questão dos modos. Existe o modo cardinal, o modo mutável e o modo fixo. E aí eles se dividem em quaternários. Nós vamos ter 4 signos cardinais, 4 signos mutáveis e 4 signos fixos. Os signos cardinais, eles funcionam, metaforicamente falando, como se fosse a nascente de um rio, né? São aqueles signos que têm o ímpeto de iniciar as coisas. Assim, os signos mutáveis, eles funcionam, dentro dessa metáfora das águas, como os rios, a correnteza dos rios que enfrentam os mais difíceis obstáculos, né? Rochas, quedas, subsolos. Já os signos fixos, eles funcionam como o grande oceano, um grande lago, né? Bem pacífico e calmo. Desta forma, o modo dos signos tem a ver com as estações do ano. Claro que é uma observação a partir do hemisfério norte. No hemisfério sul, a gente faz a mesma relação, só que de uma forma simbólica. Por exemplo, o meio da primavera, a gente tem o signo de Touro, que é a pujança das flores. O meio do verão, nós temos o signo de Leão, que é o ápice do sol.
O meio do outono, o signo fixo do outono é Escorpião, que é a queda das flores, um signo muito relacionado à morte e à transformação. E por fim, o signo fixo do inverno é Aquário, no qual o gelo se solidifica à Terra. Como vocês podem ver, só de levar em consideração os signos do zodíaco, os elementos e os modos que eles funcionam, a gente pode perceber que esse roteiro é um roteiro bastante complexo, não é mesmo? Vamos falar então, gente, sobre as casas astrológicas. Assim como os signos do zodíaco, as casas astrológicas se dividem em 12. Cada casa astrológica tem 30 graus, formando então circunferência de 360 graus. As casas elas são correlatas aos seus signos, ou seja, a casa 1 pertenceria a Áries, a casa 2 a Touro, a 3 a Gêmeos, a 4 a Câncer e assim sucessivamente. Mas dependendo do horário de nascimento de uma pessoa, essas casas mudam totalmente da ordem. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que nasceu sobre o signo solar de Áries. Se ela nasceu às 6 da manhã, ela vai ter a casa 1, que é o seu ascendente, o famoso signo ascendente, também no seu signo solar, que é o signo de Áries. O que é o signo ascendente? É o signo que surgia no horizonte na hora do nascimento da pessoa. Então, se essa pessoa nasceu às 6 da manhã, ela vai ter o seu ascendente ligado ao seu signo solar, porque o Sol está nascendo junto com a constelação. Mas se essa pessoa nasceu às 6 da tarde, ela vai ter o signo ascendente oposto ao seu signo solar. No nosso caso, né, no exemplo que nós demos, o ariano que nasce, por exemplo, às 18 horas, ele vai ter o seu signo ascendente, que é a constelação que surgia no horizonte, no signo de Libra. As casas astrológicas, elas falam das diversas áreas da nossa vida. Vai ter um momento específico que a gente vai falar exclusivamente das casas astrológicas aqui e o que elas significam. Mas o que importa saber é que, em relação à nossa metáfora do filme, lembra? São os cenários onde os planetas vão atuar a partir daquele script que são os signos. Ou seja, as casas astrológicas nada mais são que as áreas da nossa vida e de como as coisas vão acontecer ali dentro. Como nós falamos, a casa 1 está relacionada ao ascendente, a 2 vai estar aos recursos materiais e assim sucessivamente. Então, pessoal, hora de falarmos sobre os planetas, que são os agentes, os atores que vão atuar no nosso filme, que são os signos, né, o texto aí, o roteiro, e dentro das casas que são as áreas da nossa vida ou os cenários desse filme. Os planetas, eles receberam os nomes, né, dos deuses greco-romanos e por isso também são dotados das suas características e das suas personalidades. Por exemplo, Mercúrio está relacionado à comunicação, Vênus está relacionado ao amor e à beleza, Júpiter está relacionado ao poder de expansão, Saturno está relacionado à restrição, né? Então, Marte está relacionado à agressividade, Plutão à transmutação das coisas, né? Então, cada planeta vai ter sua energia. Cada planeta ele vai ser regente de um signo. O regente de Áries é Marte, o regente de Touro é Vênus, o regente de Gêmeos é Mercúrio, o regente de Câncer é a Lua, o regente de Leão é o Sol, o regente de Virgem é Mercúrio de novo, o regente de Libra é Vênus novamente, o regente de Escorpião na astrologia clássica é Marte e na astrologia moderna é Plutão, o regente de Sagitário é Júpiter, o regente de Capricórnio é Saturno, o regente de Aquário tradicionalmente é Saturno, na astrologia clássica é Saturno, mas na astrologia moderna é Urano. O regente do signo de Peixes, na astrologia clássica, era Júpiter, mas na astrologia moderna é Netuno. Ou seja,
Há planetas que sua energia combinam com o signo e por isso eles vão atuar de uma forma mais poderosa e harmônica. Já tem signos que não combinam com a energia de determinado planeta, por isso ele vai atuar de uma forma mais fraca, mais debilitada e por isso trazendo aspectos desafiadores. A exemplo disso, vamos falar sobre o Sol. O Sol, quando ele está em Leão, ele está na sua casa, ele está no seu domicílio, porque a energia de Leão combina muito com a energia solar. Leão, se lembrarmos o que dissemos anteriormente, ele é o signo do verão. Porém, quando o Sol chega no signo de Libra, que é o primeiro signo do outono, a gente diz que o Sol entra em sua queda, porque a energia de Libra não combina muito com a energia solar. Da mesma forma, quando o Sol chega no signo de Aquário, a energia de Aquário, que é a energia do inverno, né, o signo fixo do inverno, não combina com a energia solar. Porém, a beleza do Sol, né, e a força do Sol começa a brilhar novamente quando chega no signo de Áries, que a gente fala que em Áries o Sol está em exaltação, porque ele combina também com a energia do signo de Áries. Então, todos os planetas vão ter o seu domicílio, a sua exaltação, a sua queda e o seu exílio, né? O signo que ele se sente apropriado, o signo que ele se sente exaltado, o signo que ele se sente em queda e o signo que ele está exilado. Todos os planetas vão ter essa relação com os signos. Além da relação com os signos, os planetas também fazem relação energética entre si, dependendo dos ângulos que eles se encontram dentro do mapa. Então, tem planetas que combinam as suas energias e tem planetas que não combinam suas energias, gerando aí aspectos desafiadores ao invés de aspectos harmônicos, né? Por exemplo, os ângulos que a gente considera harmônico são os ângulos de sextil, que são de 60 graus, e os ângulos de trígono, que são de 120 graus em relação a um planeta e outro dentro do mapa. A quadratura, que é um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo desafiador. A conjunção, que é o ângulo de 0 grau, eles dependem muito da energia desses planetas. Se os planetas eles combinam suas energias, vai ser uma conjunção vivenciada com muita harmonia. Porém, se a energia desses dois planetas não combinam, essa conjunção pode trazer aspectos desafiadores para a personalidade do nativo, qual o mapa a gente esteja analisando. O interessante, gente, é que vocês percebam tão complexo que é a análise do mapa astral, né? E como eu falei em vídeo anterior, o profissional, né, ou a pessoa que se dedica ao estudo da astrologia, à análise de um mapa astral, ele tem que levar em consideração essas diversas variáveis, né, do mapa da pessoa. E por isso que o mapa astrológico ele é muito mais complexo que a simples leitura do horóscopo. Por isso você que não se identifica com o seu signo solar, é interessante conhecer o seu mapa astral, né, o seu mapa natal, para saber que energias ou que características de outros signos, que planetas estão influenciando, que aspectos estão presentes, que faz com que você não se identifique tão plenamente com o seu signo solar. Como eu falei no início do vídeo, né? Nós somos todos os signos e dependendo da força de atuação desses planetas dentro desses signos, né? A gente se identifica mais ou menos com o nosso signo solar. Por que a gente fala tanto no signo solar? Porque onde o Sol se encontra, ele é a principal força, a principal energia. Mas isso vai ser um assunto para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da análise que fizemos hoje. Eu desejo a todos que olhem sempre para dentro e bons sonhos.